dar início hoje. Vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a presença dos espíritos superiores, dos espíritos mentores, protetores desta casa, toda a equipe do irmão Albano Metelo, e que Jesus se faça presente entre nós, como ele mesmo disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele ali também estaria. Então eu peço que me acompanhem nesta prece de Pai Nosso, em abertura da nossa sessão de estudos, vibrações e passes desta quinta-feira. Pai nosso que estais nos céus, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em preparação do passe. Estamos aqui, vamos receber a nossa companheira Célis, que tem nos ajudado bastante em nossos estudos, tem colaborado bastante com as palestras, e ela tem feito um trabalho muito importante no movimento espírita de Presidente Prudente, um movimento que atrai a atenção de todos, um movimento que tem se destacado, ela tem se destacado lá no comando do Centro Espírita Poder da Fé, tem sido uma espírita valorosa em nosso município, em nossa região, tem sido um dos pilares do espiritismo na nossa região, e a gente só tem a agradecer dela incluir a gente no rol de quem ela presta assistência, que ela vem colaborar. Muito obrigado, Célis, e sem mais delongas, a gente passa a palavra para você dar o seu recado. Fica à vontade, Célis. Obrigada. Gente, boa noite. Mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui juntos para refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo. E o texto que eu trouxe hoje para a gente refletir é o texto do capítulo 20, o texto que vai falar sobre os trabalhadores da última hora. Então, essa parábola, ela, ao mesmo tempo que ela é uma parábola curiosa, ela é uma parábola com uma certa complexidade. Se a gente não tomar cuidado, quando a gente fizer a leitura, e essa leitura for realizada de maneira literal, a gente corre o risco de achar que o dono da vinha, o administrador da vinha, quando ele foi buscar os trabalhadores e pagou de maneira igual, tanto para aqueles que haviam sido contratados para trabalhar na primeira hora, quanto aqueles que haviam sido contratados para a última hora, né? Que a gente vai ver que os próprios trabalhadores, na hora que o administrador pagou a mesma moeda para os trabalhadores da primeira hora e para os trabalhadores da última hora, tipo assim, mas tem alguma coisa errada, não está certo. Nós estamos aqui trabalhando desde as primeiras horas, desde o amanhecer, e esses que chegaram e trabalharam somente 1 hora ou 2 horas têm direito de receber a mesma coisa? Então, se a gente não entender as simbologias, se a gente não entender cada palavra que a parábola nos traz, a gente corre o risco de falar, não, o dono, o administrador da vinha, ele não agiu correto, não está certo. Então, é essa a proposta da noite, é a gente entender quem são esses trabalhadores da última hora, acima de tudo, entender a importância de estarmos aptos para o trabalho. Quando a gente é chamado ao trabalho, a gente está disponível, como no caso que a gente vai ver a passagem de um personagem chamado Ananias de Damasco, quando Jesus chamou, Ananias, venha.
o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então, essa prontidão ao chamado, que nem sempre a gente tem essa prontidão, né? Nós estamos aqui hoje, numa quinta-feira, reunidos aqui, para poder ouvir os ensinamentos do Cristo. Quantas pessoas não poderiam estar aqui fazendo a mesma coisa, né? Mas por motivos que não vêm ao caso, não estão. São chamados, hoje tem evangelho lá na sociedade, eu vou. Mas hoje, né, eu trabalhei demais, eu tô tão cansada, eu vou ficar. Meu Deus, mas né, eu tenho que fazer janta para o meu marido. Mas aí vai acabar tarde. Então são as desculpas que a gente dá sem aproveitar o trabalho que nos é dado e esse trabalho que a gente deveria agarrar com toda garra, né, com todo amor, com toda fé para poder produzir. Então esse é o objetivo do nosso capítulo. É nós realmente entendermos nas simbologias usadas por Jesus, que como ele viveu, né, a sua infância, a sua mocidade, em regiões ali de Nazaré, em regiões que era muito próxima, rural, ele conviveu muito com o elemento da natureza. Então Jesus, quando ele usa a simbologia dessa parábola, por exemplo, que vai ser a vinha, e em outros casos, quando ele usa o grão de mostarda, quando ele fala da ovelha, quando ele fala do lobo, e tantas simbologias vinculadas aos elementos naturais, é porque antes dele começar o seu ministério, que ele começou aos 30 anos, ele teve muito contato com os elementos da natureza. Agora, evidentemente que esses elementos da natureza, essas simbologias, têm um significado específico. Então, são esses significados específicos que a gente tem que entender para que a compreensão da parábola fique realmente entendida e interpretada de maneira coerente. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Ou seja, trabalho está vinculado só às ocupações materiais que a gente faz para poder ganhar o nosso sustento? Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha. Assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Nossa, mas o espírito trabalha? Sim. Quem estuda as obras de André Luiz, dá para saber a dimensão da quantidade de trabalhadores que trabalham no mundo espiritual. O trabalho gigantesco que eles fazem. Basta a gente ler Nosso Lar, uma colônia, né, próxima aqui à cidade do Rio de Janeiro, a abundância de trabalhadores e a quantidade de trabalho que se processa. Então, não é o corpo só que trabalha, o espírito também trabalha. Então, é importante que a gente possa refletir sobre isso. Outra coisa curiosa desse capítulo, né, que aparece para nós na forma de parábola, como já foi falado, é uma parábola, na forma dos trabalhadores da vinha, que eu já dei uma pincelada, e como eu já falei para vocês, envolve conceitos bastante complexos e profundos. Esse vai ser o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 20, que não possui comentários de Kardec. Então, como o Evangelho segundo o Espiritismo é organizado? Tem a passagem evangélica, a seguir tem os comentários de Kardec, e encerrando os capítulos tem as instruções dos Espíritos. Esse capítulo tem a passagem evangélica, que é de Mateus, e logo em seguida a gente vai ter as instruções dos Espíritos. Por quê? Não tem, a gente procura, não tem uma explicação do porquê Kardec, na codificação, ter organizado dessa forma esse capítulo. Então, o que vai importar para a gente não é esse detalhe curioso de não ter o comentário de Kardec. O que vai importar para nós são os ensinamentos contidos no capítulo. O que nós vamos levar para casa como reflexão, o que esse capítulo nos permite a refletir
principalmente a questão do trabalho, essa questão do chamamento ao trabalho. Então é uma parábola, como eu já mencionei para vocês, uma das mais complexas. Ela traz consideráveis dificuldades para a interpretação, exige que a gente tenha uma familiaridade muito grande, como eu falei para vocês, com relação às simbologias, para que o sentido, a interpretação da parábola seja razoável. Então, por isso a importância dessas simbologias, da gente entender que Jesus utilizava nas suas peças pedagógicas. Porque senão a gente vai correr o risco do quê? De achar que a situação que ocorreu na vinha, entre o administrador e entre os trabalhadores, a gente corre o risco de achar que foi injusta. Por quê? Porque a remuneração foi uma remuneração igual. Então, para isso, é importante que a gente tenha algumas pontes antes que eu faça a leitura do texto. Essas pontes vão ser elementos que vão ligar os elementos da história com o reino do Deus. Então, por exemplo, quem vai ser o pai de família que vai ser mencionado? Vai ser Deus, o Senhor da vinha, o nosso Pai Criador. O que é a terra? A terra vai ser a vinha de Jesus, trabalhando desde a aurora dos tempos, dos séculos, sendo nosso administrador. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores somos nós, os seres humanos. O que é o trabalho na vinha? O trabalho na vinha é o trabalho no bem. E o que é o salário? A felicidade. A felicidade que não é plena, que a gente sabe que a felicidade não é deste mundo. Então, quando a gente fala em felicidade, a gente está se referindo a uma felicidade relativa. Essa parábola, ela foi professada por Jesus quando Jesus estava em Jerusalém. Esse já é um detalhe bastante importante para a compreensão da parábola. E era um dia de sábado. E nesse dia de sábado, ele foi confrontado pelos líderes, judeus, pelos doutores da lei, que acusavam Jesus de ter violado o sábado. Então ele professou a cura do enfermo na piscina de Betesda, e os doutores da lei mesmo meio que chegaram nele: olha, não está certo, você está trabalhando num dia de sábado, você está violando a lei, porque para os judeus o sábado, ele é guardado, é um dia santo. Então Jesus vai responder o seguinte, quando ele é questionado, quando os doutores da lei questionam do fato dele ter trabalhado num dia de sábado, ele responde: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aqui já é para mostrar que o trabalho de Deus, ele é contínuo, ele não para. E mostra também que Jesus não para, ele trabalha. Então a responsabilidade em seguir o exemplo do Pai. Então já nesse ponto de partida, a gente entender essa questão de muitas vezes a gente justificar do porquê não fazer isso ou aquilo, dando desculpas muitas vezes que não tem o menor sentido. Essa passagem aqui, onde Jesus é questionado pelos doutores da lei, vai estar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 17. E feita essa introdução, vai ficar mais fácil da gente entender a parábola. Então a parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. A gente já sabe quem é o pai de família, que é Deus, que é nosso Criador, que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar.